Bom dia alunos, bom dia. Espero que todos estejam bem, todos e todas, né? Que esse vídeo os encontre com saúde e bem. Pessoal, nós estamos dando início, né, às atividades do PET 3, o PET, o Plano de Estudos Tutorados, né? Que bem vocês já conhecem, tá? E hoje nós damos início ao estudo de literatura, tá? Então aqui no PET nós temos um textinho inicial, né? Que ele traz uma reflexãozinha sobre literatura, tá? Um textinho introdutório e aí vem um poema da Conceição Evaristo, tá? Então falando em literatura, faz-se necessário que nós pontuemos e tracemos algumas linhas nesse horizonte, não é? Então o que é a literatura? A literatura, tal como outras artes, né? Seja as artes plásticas, seja a escultura, seja a poesia, né? Os contos, a prosa, né? O teatro, a dança, não é? O canto. Nós temos várias formas de expressão artística, tá? E a poética é uma delas. A poesia ela está inserida dentro de uma dessas características, desses quesitos aí que definem, né? Os tipos de arte. É óbvio que hoje em dia nós temos uma abrangência muito maior nesse sentido, né, de tentar classificar e nomear, tá? Mas pensando na literatura proposta por Aristóteles, né, lá no século V a.C., a literatura, a poesia, tá dentro da literatura aí, é a arte que nos pinta através da palavra. Ou seja, com base nessa frase, a gente consegue refletir sobre a matéria-prima da literatura. Qual é a matéria-prima da literatura? A matéria-prima da literatura são as palavras, né? São as palavras. Não são as letras, né? Porque letras soltas não tem sentido, mas sim as palavras que agrupadas proporcionam e criam sentidos, novos sentidos, novas relações de mundo, né? Estabelecem novos significados, dependendo da forma que elas são arranjadas, tá? Então a literatura é a arte que tem como matéria-prima a palavra. Então lá atrás, né, mais ou menos século V, IV a.C., quando o pensador Aristóteles escreveu seu livro A Poética, né, já pensando e refletindo sobre as características desse gênero literário, tá? Ele definiu que esse gênero ele teria, né, obrigatoriamente que ser constituído de versos, e esses versos agrupados em estrofes, e que esses versos agrupados em estrofes também tivessem uma coincidência sonora que nós conhecemos como rima, proporcionando aí um efeito de rima quando da leitura, ou mesmo da recitação do poema ao vivo, ok? Então essas são algumas estruturas. É óbvio que quando você fala de modernismo, a partir dos anos de 1920 no Brasil, nós temos uma concepção muito mais abrangente de poesia, tá? Então a poesia não necessariamente ela precisa ter versos regulares, ou seja, versos que têm a mesma medida, hoje em dia, tá? Contrariando tudo que foi proposto desde Aristóteles até 1920. Então nós temos aí uma ressignificação da arte no geral, né, com o modernismo, e a poesia não deixa de fugir desse rol também, né? Diante disso, nós passamos aqui para a temática, né? Então o primeiro texto da Conceição Evaristo é um texto que dialoga diretamente com a questão das mulheres, né? Intitulado Vozes Mulheres, em que ela levanta aí algumas questões, só para pontuar. Conceição Evaristo é uma escritora, né, contemporânea a nós, que em 2009 ela foi premiada com o Prêmio Jabuti, o Prêmio de Literatura, né, o Prêmio Jabuti. Tá? Então nesse poema ele nos traz algumas questões com relação da vivência de mulheres negras, né?
Nós percebemos aí que a autora ela tem uma característica de militância, né? E ela traz dentro de seus textos essa característica da ancestralidade, muitas vezes a denúncia, a vivência da negritude, né? De viver e se entender como negro, e principalmente a questão do racismo e até mesmo a sobreposição da cultura branca, né? Que foi nos imposta durante esses séculos de colonização no Brasil e que de certa forma levou a quase que, vamos dizer assim, o desaparecimento de algumas culturas. A tentativa era a anulação real, né, da cultura negra e de tudo que viesse dos negros. Aí vem um textinho aí para saber mais, né? Sujeitos dessa literatura, falando um pouquinho mais da Conceição Evaristo e do papel que ela tem na nossa sociedade. E a atividade 2 nos traz comparação entre dois textos, tá? Então, dois fragmentos aqui de poemas, um do Manuel Bandeira, o outro do Márcio Barbosa, tá? Em que a gente vai fazer algumas reflexões. Tudo isso que eu falei é muito importante, tá, gente? Essa característica da versificação que vem até 1920, né? E o que passa a acontecer depois de 1920. Ou seja, as poesias não necessariamente elas precisam ter versos rimando, né? Podem ser versos livres, versos brancos, não precisam ter a mesma medida. E a própria rima já não é mais uma exigência, tá? Então são algumas questões discursivas que vêm sobre esses dois textos. Existe uma correção proposta ali, gente. Então assim que vocês enviarem, vocês verificarão qual é a resposta certa, quais são os gabaritos de correção dessas atividades. Desejo a todos uma ótima semana, tá? Dúvidas, eu estou à disposição de vocês, né? Conforme muitos aí já precisaram, né? Desde já agradeço a atenção de todos e desejo que em breve nós possamos nos reencontrar, porque não existe nada, né, que se compare ao presencial, esse contato presencial entre professor e alunos, e que a mim, né, é muito caro e realmente me faz falta, certo? Muito obrigado, alunos do segundo A, boas atividades, e precisando de mim, estou por aqui. Valeu, obrigado.